Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia, mas primeiro gostaria que Vossas Excelências registrassem as presenças para que possamos fazer verificação de quórum. Peço à assessoria que abra o painel. Solicito a todos os deputados efetuaram o registro de presença. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme regimento interno. Projeto de Lei PL 9.0/2017, autoria deputada Luciane Carminati. Projeto de Lei 239.0 de 2019, autoria deputado Rodrigo Minotto. Projeto de Lei 241.5 de 2019, autoria deputado Márcio Machado. Projeto de Lei Complementar 19.7 de 2017, autoria deputado Maurício Skudilarki. Havendo quórum regimental, passamos às votações. Votação da redação final do projeto de lei 252.8 de 2019, autor deputado Sérgio Mota, institui medidas administrativas para coibir a prática de trotes dirigidos ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 334.9 de 2019. A autoria, Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da Lei 16.733, 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários da União, abro parênteses, Apiúna, Ascurra e Rodeio, fecho parênteses, em Ascurra, para a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio, em Ascurra. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 147 de 2019. Autor, Governo do Estado. Veto total ao PLC 11 de 2019, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei Complementar número 587 de 2013, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado Ivan Nats. Em discussão. Com a palavra o líder de governo, deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto nós entendemos meritório, ele iguala as exigências a nível federal do Exército, Marinha, Aeronáutica, corrigindo uma distorção que nós tínhamos. E assiste razão ao deputado Márcio Machado, inclusive eu fui relator do projeto na CCJ e fui favorável. Na construção, pela iniciativa, o governo deu parecer contrário, atendendo um pedido dos comandantes das áreas militares, e eu conversei agora há pouco com o coronel Araújo Gomes, que é o comandante-geral da PM e coordenador do Conselho de Segurança do Estado, e eu que vou explicar aos colegas, pedir a compreensão, já pedi ao deputado Márcio. Nós estamos no meio de um processo seletivo da Polícia Militar. Faltam poucos dias para concluir esse processo. E nós estamos mudando uma lei, a regra do jogo,
dos concursos da polícia na metade de um concurso. Isso pode gerar, depois do investimento, depois de tudo que foi feito, da preparação dos candidatos, daqueles que se inscreveram, disputaram, agora nós vamos ter questões jurídicas a resolver. Pessoas, vale para esse concurso, os julgados têm dito que não vale, que a lei que vale é da entrada do edital. Do edital é o que vale. Mas nós vamos abrir um espaço para discussão jurídica. Talvez vamos ter um concurso aí, quando Santa Catarina está precisando de segurança, de policiais, se estendendo na justiça por um longo período. Então, por essa razão, o próprio comandante disse que não são contrários a que, passado esse certame, a partir do próximo certame, seja aplicada essa lei. Então, por essa razão, como líder do governo, senhor presidente, eu queria pedir a retirada de pauta do projeto para que nós possamos construir a aprovação desse projeto, mas não no meio de um concurso público aí, que com certeza trará prejuízo aos candidatos, ao Estado, aqueles que deixaram de fazer porque não cumpriam a altura necessária, pessoas que deixaram de fazer por causa de 1 ou 2 centímetros, outros que fizeram esperando que uma lei viesse no meio do caminho. Nós não podemos criar essa incerteza jurídica. Então, por essa razão, como líder do governo, eu peço a retirada de pauta do projeto para que a gente possa, em outra oportunidade, votar. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Luciane Carbinati. Presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero trazer à memória aqui nesta casa de conteúdo muito semelhante que nós votamos em 2013. Chamar a atenção dos deputados que, para o concurso da PM de 2013, nós tínhamos a altura exigida das mulheres 1,65 m e dos homens 1,65 m. Mesmo que nas Forças Armadas a exigência é 1,55 m e que, segundo o IBGE, a altura média das mulheres brasileiras é de 1,60 m. Naquela ocasião, estávamos aqui, eu coordenava a bancada feminina, a deputada Dirce e a deputada Ângela Albino. Nós ouvimos as candidatas em pleno exercício, em pleno andamento do edital, ouvimos as candidatas mulheres e fizemos uma audiência, eu tenho foto, inclusive, aqui, que eu posso mostrar aos deputados, audiência com o governador Colombo. E o governador Colombo, diante dos dados que nós mostramos, ele acatou o nosso pedido, o pedido das candidatas mulheres da Polícia Militar e da bancada feminina. E, imediatamente, ao acatar, ele envia para cá uma alteração na legislação. Então, já para 2013, foi reduzido para as mulheres de 1,65 para 1,60. Então, eu estou trazendo aqui à tona, porque, primeiro, é uma arbitrariedade. Não há nada que prove que as mulheres e os homens têm que ter esta altura e não outra, né? Isso não é critério de análise, se passa em todos os demais critérios, e considera, inclusive, a média de altura das Forças Armadas, como bem falou o deputado Maurício. Em segundo lugar, que se naquela época o Colombo mudou, em pleno edital, já sendo publicado e em vigor, por que não dá para mudar agora? E nós fizemos um exercício aqui, os deputados que estavam aqui, eu acho que o Cobalcini, não lembro se o Sopel se estava, mas quem estava aqui na época, a gente alterou, em comum acordo, fizemos a votação e imediatamente foi sancionado e publicado. Tudo isso resolvido em 13 dias. Né? Então, eu quero aqui apoiar essa iniciativa, acho que é louvável, dá para fazer, basta que o governador tome a ciência disso e que acate, né? Porque, de fato, não tem nenhum prejuízo, tanto é que as Forças Armadas têm essa altura. Então, quero reforçar aqui o pedido do deputado Márcio Machado, pelo histórico do que a gente já viveu aqui. Obrigada. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Laércio Schuster. Senhor presidente, só dando continuidade antes
desse nosso debate sobre esse veto, no qual eu já quero colocar aqui meu voto, que sou a favor da diminuição da altura para o ingresso, né, na carreira, como já é no Exército Brasileiro. Eu quero agradecer a presença aqui da nossa reitora da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, da reitora Márcia Cristina, que hoje nos acompanha aqui no Parlamento. Com a palavra ao autor do projeto, o deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Mauro de Nadal, deputadas, deputados. Eu peço a máxima vênia de discordar do líder do governo, uma vez que ele foi relator na CCJ, pela tramitação do projeto, e vale ressaltar, nobres deputados, o projeto de lei ora em discussão, que reduz a altura para ingresso na carreira militar de 1,60 para 1,55 para mulheres, de 1,65 para 1,60 para homens, entrou no mês de abril, no dia 9 de abril. 9 de abril. O projeto foi aprovado antes do recesso. E quando foi liberado o edital para o concurso público, foi a posteriori, foi depois de ingresso e tramitação nas comissões, sendo que o projeto foi aprovado no dia 16 de julho. E no dia 22 de julho, que foi o último dia do edital para o pessoal se inscrever. Então, as pessoas que estavam esperando pelo direito de ingressar na carreira militar, um sonho que essa casa não tem o direito, senhor presidente, de boicotar, de limar, de cortar uma menina, como tem aqui, de poder servir ao seu estado, porque ela tem 2 centímetros a menos, e isso vai ser boicotado. Daí, o que acontece? Muitas pessoas que querem essa lei, que entraram em contato comigo, já sabiam da tramitação, e nós votamos essa lei antes de terminar o edital, senhor presidente. E o governador ficou segurando, fazendo procrastinando, até que ele vetou no dia 7 de agosto. Ele poderia tranquilamente ter aprovado, feito um acordo, como a deputada Luciana Carminati colocou, para que pudesse beneficiar essas pessoas. Eu não acho justo quem fez um concurso da magnitude, que é um concurso público da Polícia Militar, passou pelo teste, que é o TAF, que é o teste mais rigoroso que o ser humano pode suportar, eu acredito nisso, em Santa Catarina, passou pelo teste psicotécnico, que todo mundo aqui está sabendo a confusão que aconteceu de acertar 100%, essas pessoas acertaram 100%, e nós não temos o direito de negar isso. Nós temos grande parte aqui da base do governo, sim, mas acima de tudo, nós somos base do povo. Eu não tenho o direito, como parlamentar, de tirar está chegando a pessoa, para chegar ali no concurso, e ela fez por todos os seus méritos. Então eu peço, nobres deputados, que a gente derrube o veto, em prol dessas pessoas que estão esperando, e é muita gente, senhor presidente, é muita gente que tem o direito de voltar a reacreditar e ter o direito delas de ingressar na carreira militar. Obrigado. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, se me permite, assim, eu acho que essa matéria nem vale a gente trazer todos os calores aqui nessa casa do contra o governo, a favor do governo. Eu acho que não se trata disso nesse caso. Eu sou um exemplo, uma prova viva, né? Eu, na minha altura, nos meus 1,57 m, se prestasse o concurso, não poderia ser admitida pela Polícia Militar. Então, claro, eu só quero aqui reiterar aos colegas que quando nós decidimos pela aprovação desse projeto de lei, esgotamos todas as conversas nesse sentido. Nós assumimos compromisso com candidatos que fizeram um concurso, justamente porque o edital já tinha sido lançado quando aprovada a lei. Eu entendo que o governo tem as suas razões, mas nesse ponto eu acho que o deputado Márcio tem toda a razão. O tempo das coisas, se os líderes quiserem postergar ou não essa votação,
é uma decisão que não compete unicamente a mim, mas a gente já está na tramitação final dela, né? Não é a aprovação da matéria em si, e sim apenas a discussão do veto, já no seu último momento. Eu quero parabenizar o deputado Márcios, que levantou essa causa, que chegou para todos nós aqui, para todos os demais parlamentares, e dizer, com muito respeito ao nosso líder também, o Maurício, que está fazendo um excelente trabalho, mas até mesmo pela postura que nós tivemos na CCJ, eu não me sinto à vontade de deixar de acompanhar o colega Márcios nessa postulação. Em discussão, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, todos sabem que eu sempre me coloco em favor da instituição de segurança pública, tenho um carinho muito grande pela Polícia Militar e quero dizer aqui que eu sou, sim, a favor de que se diminua, sim, possa se diminuir esses 3, 4, 5 centímetros para que seja a entrada no concurso da Polícia Militar. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu e já vi muito magrinho derrotar marmanjo. Por aí sei que muitas vezes não é 3, 4, 5 centímetros que vai fazer diferença. Então faço aqui um apelo para que o governador possa atender e possa fazer essa adequação, assim bem como falou a deputada Luciane Carminati, que lá atrás, quando o governador decidiu fazer. Então eu vou ser aqui favorável ao veto pelo fato de ser uma matéria inconstitucional, que cabe ao governador e à instituição polícia administrar o que é e que não é aceito na polícia, não nós aqui pelo legislativo, por esse simples motivo. Mas podemos nos organizar aqui e fazer um apelo para que o governador possa aderir a essas novas alturas aí para os homens e para as mulheres entrar na polícia. Deputado Sargento Lima. Bom, eu vou fundamentar nos esportes de contato, que nenhum deles utiliza a altura e utiliza o peso, né? E se a preocupação seria no eventual combate com o marginal ali, ninguém vai balizar nos esportes de contato, é calculado o peso do lutador e não a altura. Segundo lugar, que tem o TAF, o teste de aptidão física, que vai ser aplicado neles. Independente se o sujeito tem 1,5 m, 1,90 m, o sujeito de 1,90 m pode reprovar no TAF e o de 1,5 m pode passar ali. Então, ali é interessante parabenizar o deputado Márcio Machado ali pela propositura dele. Deputado Fabiano da Luz. Eu não sei qual que é a altura do... Mas no mérito, o assunto é interessante, mas, na minha opinião, nós precisamos aprender a não ter medo da polícia, e sim respeito ao policial. Se olhar assim o Sargento Lima, dá medo da envergadura e do tamanho dele, né? Mas o que a gente precisa ter é respeito pela pessoa policial. Então, por isso que eu acho que independe da altura. Depende sim de a gente ter respeito pela pessoa policial, por isso eu voto com o deputado Márcio. Encerrada a discussão, peço assessoria para que abra o painel para encaminhamento e voto. O deputado Maurício Kudilark. O pedido de retirada não foi considerado? O autor não concorda com a retirada e somente um acordo de líderes para haver retirada e não tive mais nenhum encaminhamento nessa natureza, deputado. Quanto ao mérito, não tem dúvida nenhuma, já está dito que o governo concorda. O governo não quer, no meio de um concurso público, no meio do jogo, que se mude as regras do jogo. Tem candidato que não fez a inscrição porque não preenchia o quesito altura. Nós sabemos que a altura não modifica a capacidade da pessoa. Se esse é o entendimento da votação, o governo recomenda o voto 1 pela manutenção do veto. Voto 1 pela manutenção do veto, com o compromisso do governo de, terminado o concurso, encaminhar um projeto a essa casa, estabelecendo a altura aí como está definido. Nós não podemos criar uma guerra jurídica no meio do concurso. O projeto é meritório, mas não podemos aprovar nesse momento. Então, peço orientação de governo, voto 1, manutenção do veto, com o compromisso
de passado o certame, passado o concurso, o encaminhamento de um projeto por ser questão de justiça. Obrigado, senhor presidente. Quem vota 1 mantém o veto, quem vota 2 derruba o veto. Para encaminhamento de voto, o deputado Márcio Machado. Senhores deputados, eu peço a gentileza, eu peço a justiça que seja feita nesse dia, que a gente derrube o veto, votando 2, uma vez que o projeto de lei foi aprovado antes de concluir o certame. A regra do jogo aconteceu já, foi mudada lá também com o governador Colombo. Por que não poderia ser feito agora? Pessoal, eu não vejo nenhum problema de a gente derrubar o veto do governador, ele não vai ficar nem forte nem fraco em relação a isso. Eu creio que seja uma questão de vaidade, nesse momento, que se derrubar o veto, ele vai ficar, porque a gente perdeu o veto, não tem nada a ver. Pessoal, eu peço então a gentileza que votem 2. Muito obrigado. Peço, senhores deputados, se todos já exerceram o seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, o deputado Moacir Sopelsa. Presidente, eu vi a manifestação do líder do governo e também do autor do projeto. Eu queria construir uma proposta que já entendo está prejudicada, porque 24 deputados já votaram. Mas a ideia é que não se abortasse o projeto do deputado Ivan, do deputado Márcio, mas que se retirasse de pauta enquanto se decidisse essa questão do concurso e o mesmo projeto tivesse a tramitação aqui. Deputado Sopelsa, deu para Vossa Excelência compreender. Já estamos em período de votação. Não posso mais fazer a suspensão, não seria nem a retirada, seria a suspensão. E já temos quórum qualificado, já que exerceram o seu direito de voto. Mas ouço o deputado Neuri Sareta. Senhor presidente, também para encaminhamento de voto pela derrubada do veto. Acho que a questão de altura não deve ser a questão preponderante nesse caso, até porque se você tem uma média de altura feminina que está pouco acima desse proposto, você não pode querer que somente aqueles que estão acima da média possam participar de um concurso da segurança pública e da polícia. Portanto, eu peço o voto 2, que é pela derrubada do veto, permitindo assim que esse tamanho seja reduzido para fazer justiça, senhor presidente. Encaminhamento de voto, deputado Ivan Nats. Também, senhor presidente, queria fazer 2 reflexões. A primeira, que apresentei um voto lá na CCJ pela ausência de inconstitucionalidade da matéria. Então, a matéria não tem inconstitucionalidade nenhuma, é competência clara da Assembleia Legislativa legislar sobre essa matéria e ser pacífico. As razões da liderança do governo de que isso vai atrapalhar o concurso que está em tramitação é um negócio sem fundamento nenhum jurídico. A gente chama no mundo jurídico de uma heresia jurídica. Porque o que não está no mundo não está valendo, e essa regra não está valendo porque não está no mundo, portanto, não vai se aplicar a nenhum concurso que está em andamento, senão aos futuros concursos que virão pela frente. Então, a razão do governo de que a matéria inconstitucional não sobrevive, a razão do governo de que isso vai prejudicar o concurso em andamento também não sobrevive, porque é uma matéria que não existe no mundo jurídico. E as razões de mérito são extraordinárias. A gente rejeitar uma pessoa de participar do concurso público, ela tem 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos, também, obviamente, não prevalece. E com relação à tentativa do governo de tirar o projeto de lei, a coisa já ficou manjada aqui na casa. Sempre que o governo sente que vai perder uma votação, liga alguém, levanta a mão aqui para tirar o projeto de lei. E aí é o tal do projeto de lei que vai voltar depois e não volta nunca mais. Então, quero parabenizar o deputado Márcio Machado pela apresentação do projeto, pela defesa do projeto e por exigir que o projeto seja votado aqui, porque essa manobra de que vai votar depois, vai buscar depois, já é extremamente conhecida na casa. Deputado Márcio Machado, independente do resultado da votação, Vossa Excelência está de parabéns. Uma pauta extremamente positiva para Santa Catarina e que vai acabar com um ato discriminatório e desnecessário para o Estado. Parabéns, deputado.
Deputado Só Maurício. continuo discordando de Vossa Excelência, que eu entendo que o que está sendo votado é o veto. E o veto, o autor é o governo. O veto, o autor, está equivocado. E que o melhor era a retirada, como falou o deputado Sopelsa, do projeto. Nós tentamos costurar isso. Essa é uma casa de debate, de construção, de ajudar o governo, de ajudar Santa Catarina. Não é uma casa de intransigência, que parece que um projeto desse é vida ou morte, tem que ser do jeito que eu quero. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, se votarmos pela derrubada do veto, atendendo os interesses de uma pessoa que quer porque quer. Quando o governo diz que concorda, quando diz que nós só não queremos aprovar nesse momento. Então, as duas coisas. Primeiro, o ideal seria retirado, senhor presidente. Deputado Maurício, Vossa Excelência fez um encaminhamento pela retirada. Esta presidência pode somente suspender a discussão. Porém, eu não ouvi nenhum líder fazer manifestação nesse sentido, e a suspensão somente através de acordo de líderes. Estamos em processo de votação e já temos o quórum qualificado em tela. Peço a Vossa Excelência já exercendo seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado no painel. Colho o resultado no painel. 9 votos sim, 21 votos não, 4 abstenções. Está rejeitado o veto. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar PLC 16.4/2018, autor Governo do Estado. Altera o artigo 51 da Lei 6.218 de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e da outras providências, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, Comissão de Segurança Pública. Peço assessoria para que abra o painel para que todos os deputados possam exercer seu direito de voto. Repito, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 16.4/2018. Autoria Governo do Estado. Este é o projeto de lei que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Já tivemos a votação favorável na sessão anterior, sessão de quarta-feira da semana passada. É segundo turno. Altera o artigo 51 da Lei 6.218 de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Artigo 51. Policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar expedido por superior hierárquico poderá interpor os seguintes recursos segundo a legislação vigente na corporação. Inciso 1º, recurso contra ato que decorra da composição do quadro de acesso no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data da comunicação interna oficial do quadro de acesso e, inciso 2º, pedido de reconsideração, queixa ou representação no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data da intimação pessoal da parte sobre a decisão recorrida. Parágrafo 1º, na hipótese de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em caso de 3 tentativas inexitosas de intimação da parte, o prazo para recorrer
será contado a partir da publicação oficial da decisão recorrida. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Solicite todos os deputados já exercer seu direito de voto. Com o governo, senhor presidente. Encerrada a votação, colho o resultado no painel. 29 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 22.2/2019. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o artigo 154 do anexo 4 da Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, com a palavra o deputado Felipe Estevão. Só retificar ali o meu voto. Ouvi errado ali, foi um engano. Meu voto seria um. Ok. Deputado, recebe a excelência, quer discutir o projeto em tela? Porque só retificar o meu voto, que na semana passada eu votei contrário por ter resistência em legislar sobre cargos, enfim. Então, eu votei não, mas pude ir atrás do projeto aí e ver que realmente é só para uma retificação, então estarei votando a favor dessa vez. É encerrada a discussão, em votação, peço assessoria para que abra o painel. Quem vota 1 vota a favor do projeto, quem vota 2 vota contra. Encerrada a votação, colho o resultado no painel. 32 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 162.7/2019, autoria deputado Felipe Estevão. Institui o dia 30 de julho como dia do pastor evangélico no estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e subemenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão, com a palavra o autor da matéria, deputado Felipe Estevão. Eu dediquei anos da minha vida a esses homens de fé, homens, mulheres, que dedicam a sua vida, às vezes dia, noite, não tem hora, não tem lugar, dedicando-se ao próximo, sempre levando uma palavra de fé, de amor, de esperança. Eu acho que são merecedores, em especial, né, o projeto de lei tem o nome de uma pessoa muito especial que marcou os dias da sua existência nessa terra, que foi o pastor Cezino Bernardino. Está aqui outros deputados que bem conhecem o trabalho, né, do nosso saudoso pastor. E certamente parte do homem que eu sou, que eu me tornei, eu devo a esses homens e mulheres que fizeram parte aí da construção da minha história. Então, com muito carinho, eu fiz esse PL e espero que os meus pares olhem com um olhar aí favorável. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero também prestar aqui minha solidariedade ao deputado Felipe Estevão. Eu, como pastor, também sinto-me reconhecido nesse projeto, embora que cada denominação tenha a sua data para comemorar o Dia do Pastor, mas assim unifica um dia estadual e reconheço também o mérito dos pastores das igrejas cristãs, igrejas evangélicas. A grande maioria são abnegados, a grande maioria são pessoas que trabalham, que labutam no dia a dia, ouvindo os problemas das pessoas, orando pelas pessoas, aconselhando. Eu creio que é uma das profissões que passa por muitas situações de tensão, pois ouve as pessoas, ajuda as pessoas nas horas mais difíceis. Então, nosso reconhecimento aqui, meu apoio, parabenizando o deputado Felipe. Eu creio que é um segmento da sociedade que merece todo o reconhecimento, pois é muito parceiro da sociedade no bem-estar social, no cuidado com as pessoas. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 166.0/2019. Autor, deputado Silvio Drevec. Altera a lei 17.424/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis para estender para 5 anos o prazo para cumprimento dos encargos, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhamento e voto, deputado Presidente, Bruno Souza. Na verdade, nenhum problema com o mérito do projeto. O projeto tem um mérito adequado, enfim, e nenhuma objeção a isso. Só quero explicar o meu voto contrário, porque aqui nós estamos pegando um terreno, uma lei que foi do Executivo, cedendo um terreno para o UDESC por um prazo de 2 anos. Esse prazo acabou se passando, a UDESC não fez a utilização e o deputado Silvio, atendendo provavelmente a um pleito da própria UDESC, faz a extensão deste prazo por mais 5. A minha dúvida, na verdade, e eu tenho uma resposta a isso, uma convicção em relação a isso, mas a minha dúvida é se nós, como legislativo, podemos fazer a extensão de uma doação que foi feita pelo Executivo por uma lei do Executivo. Como eu acredito que nós não temos essa prerrogativa, meu voto será contrário, apenas por isso, não contra o mérito. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os que discordam se manifestem. Com voto contrário, deputado Bruno Souza, deputado Gessé Lopes, aprovado por maioria. Pedidos de informação. Pedido de informação 527, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento das obras da Ponte Hercílio Luz, especialmente sobre a previsão de liberação da mesma para trânsito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 528, autoria deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca das medidas que estão sendo tomadas por parte do Poder Executivo para qualificar a Serra da Dona Francisca, que vem sofrendo com recorrentes acidentes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 529, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do início de estudos sobre a construção de um complexo hospitalar na Grande Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 530, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações atualizadas acerca do fundamento legal da afirmação que a Lei 17.681/2019 só se aplica para os projetos a partir da sua publicação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 531, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do processo licitatório para a realização da obra da rodovia SC-108, trecho entre São João Batista e Major Gersino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 532, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações atualizadas acerca do processo 63.378/2019, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 533, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca das obras da reforma da Escola de Educação Básica Prefeito Silvio Santos, localizada no município de Ouro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 534, autoria do deputado Valdir Cobalcini, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da existência de licitação programada ou previsão da realização das obras de recuperação da SC 305, trecho entre Campo Herê e São Lourenço do Oeste. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 535, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Educação acerca da previsão para a contratação do segundo professor de turma com formação em educação especial e que deverá suprir a demanda das escolas da rede pública estadual. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 536, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca da previsão para as novas convocações dos aprovados no concurso do ano de 2016. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 537, autoria da deputada Ana Campanholo, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca do kit Ponte. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 538, autoria da deputada Ana Campanholo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da realização de reparos na Escola de Educação Básica Alexandre de Guzmão, localizada no município de Bom Retiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 539, autoria da deputada Ana Campanholo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da realização de reparos na Escola de Educação Básica David Pedro Espíndola. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 540, autoria da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca das providências adotadas para a criação de uma legislação que crie um novo Fundo Estadual de Incentivo à Cultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 501, autoria do deputado Márcio Machado, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que envie esforços no sentido de impedir o retorno da CPMF e de outros tributos análogos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 502, autoria da deputada Paulinha, cumprimentando o maestro Carlos Caetano pelo êxito obtido no concurso de fanfarras e bandas sul-brasileiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 503, autoria do deputado Ivan Nats, cumprimentando o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina pela dedicação e brava atuação do cabo Marcelo Cavilha e do soldado Claudinei Dalcastanher. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 504, autoria do deputado Márcio Machado, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense pela construção de um trevo na rodovia BR-116, no trecho que dá acesso à localidade de Coxilha Rica, no município de Capão Alto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 505, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando a vereadora Renata Narciso, do município de Itajaí, apoio por instituir a Semana do Bem-Estar Animal, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a responsabilidade e o cuidado com os animais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 506, autoria do deputado Fernando Krelink, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região, pela passagem dos 50 anos de regulamentação das suas profissões no Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 507, autoria do deputado Gessé Lopes, manifestando ao presidente do Senado Federal e demais autoridades apoio à campanha do projeto de lei anticrime e anticorrupção. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Gessé Lopes. Presidente, hoje tivemos a informação que o TCU suspendeu a ideia do governo federal de publicizar, de fazer propaganda do pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Um pacote, um projeto de alto apoio popular, que fez, inclusive, esse tema ser capaz de eleger um presidente que não utilizou dinheiro público para fazer campanha de forma espontânea. Inclusive, dias atrás, teve até manifestação, e um dos temas era a defesa do pacote anticrime. Então, o apoio popular é imenso. E, claro, por pressão de, pasmem, os partidos políticos que são contra esse projeto, como PT, PSOL, PCdoB, partidos que gostam de defender corruptos e criminosos. Nada aqui de estranho nisso. Infelizmente, no Brasil, o bom é defender métodos pró-crime, como
desarmamento e culpar a sociedade pelas responsabilidades e pelas atitudes de criminoso. Infelizmente, existe aqui gente contra o Brasil, olhando não o que está fazendo, e sim quem está fazendo. Estão todos contra um presidente eleito democraticamente. Então, peço aqui essa moção de apoio para que tenha, sim, propagandas para esse projeto que vai revolucionar o Brasil. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Paulinha. Eu quero apenas saudar o prefeito Eloy de Tijucas, que nos visita agora, e acompanhado do seu chefe de gabinete, Rosenildo. Seja bem-vindo. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica com muita alegria a presença aqui no Parlamento dos vereadores de Dionísio Cerqueira, vereador Chimay e vereador Brasil. Sejam bem-vindos. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1323 e 1412, autoria do deputado Márcio Machado. Requerimento 1384 a 1387, 1413 a 1416 e 1419, autoria do deputado Neudi Sareta. Requerimento 1388, 1399 e 1400, autoria do deputado Fernando Krelink. Requerimento 1389 a 1391, autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimentos 1392 a 1394 e 1397, autoria do deputado Moacir Sopelsa. Requerimentos 1395, 1396, 1398 e 1405 a 1409, autoria do deputado Maurício Scudilarchi. Requerimentos 1403 e 1404, autoria do deputado Valdir Cobalcini. Requerimento 1410, autoria da deputada Paulinha. Requerimento 1411, autoria do deputado Ivanatz. Requerimento 1418, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1415, 1434, 1437 e 1445, autor deputado Neudi Sareta. Indicação 1416, autoria deputado Ricardo Alba e outros. Indicação 1417, autoria deputado João Amin. Indicações 1418 e 1419, autoria deputado Ismael dos Santos. Indicação 1420 a 1424, autoria deputado Valdir Cobalcini. Indicação 1425, autoria deputado Volney Weber. Indicação 1426, autoria deputado Altair Silva. Indicações 1427 a 1431, autoria deputada Paulinha. Indicação 1432, autoria deputado Ivanatz. Indicação 1433, autoria deputado Márcio Machado. Indicação 1438 a 1439, autoria deputado Fernando Krelink. Indicações 1440 a 1442, autoria deputada Ana Campagnolo. Indicações 1443 e 1444, autoria deputado Milton Albus. Indicação 1446, autoria deputado Maurício Scudilarchi. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha, então as anotações eletrônicas aqui. Nós participamos ontem, eu fui lá a Urubici, lá presente o deputado Volney Weber, na audiência pública, ele que foi o proponente, parabenizar, foi o governo presente, com o secretário da Infraestrutura, e para discutir a SC 370. Eu sei que o deputado Volney Weber já usou da palavra, já mostrou as imagens, já mostrou o projeto, e isso é importante, porque a conclusão da 370 é fundamental para ligar ali o nosso Planalto Serrano ao litoral, ao sul do estado, e aquela, uma obra que está quase concluída, se bem que o pouco que falta, talvez dê mais trabalho do que tudo que já foi feito, porque é bem exatamente naquela beleza natural da Serra do Corvo Branco. Então, audiência ontem com muitas pessoas, lideranças, prefeitos, 4 prefeitos lá presentes, a comunidade Urubici, Guarampará, Rio Rufino, também
já fazendo o pedido daquele asfalto Urubici a Rio Rufino, e parabenizar o secretário da Infraestrutura, mostrou que já foi feito um novo projeto, adequando às necessidades, uma obra que é quase uma obra de arte e que vai engrandecer muito o nosso Estado. Eu fiz questão de estar lá presente, primeiro porque nós temos que lutar pelo desenvolvimento de Santa Catarina, prestigiar as lideranças e a população da região, e também o Ivair Nils, presidente da Câmara de Vereadores, que é um vereador muito atuante, sempre presente aqui na nossa Assembleia, trazendo os pleitos da segurança pública e de outras áreas, e também esse pleito que é um pleito regional. Então, o deputado Volney conduziu de forma magistral a reunião, prática, dinâmica, com a exposição da ansiedade da população que aguarda aquela obra, e também a parte técnica pelo secretário da Infraestrutura, para mostrar, para registrar a importância da obra. Então, como dito, deu tranquilidade à população, sabe que nós estamos no novo governo. Falei lá do esforço desse governo em entregar obras no Estado. Algumas já estão sendo autorizadas, como os consórcios, como algumas obras regionais, só com a economia. E eu citei ontem, na reunião, que, para exemplificar, o que o Estado gastava o ano passado, por mês, em ligações telefônicas, em uso de telefone, de hospital, polícia, tudo, gastava 900 mil por mês. Parece que num passe de mágica, o atual governo conseguiu baixar para 200 mil por mês. Então, dá quase 1 milhão de economia. O mesmo oxigênio hospitalar, que no ano passado, a mesma quantidade, o governo do Estado gastou 24 milhões, esse governo comprou a mesma quantidade por 12 milhões. Como a obra lá é de 90 milhões, que deve baixar na licitação, já concedo a palavra, deputado Volney. Talvez só com o que vai deixar de gastar nesse governo, nesse ano, com impressora, pela digitalização que o governo está fazendo, a previsão é de uma economia de mais de 10 milhões por ano. Então, vê, com que está pagando a menos pela mesma quantidade de oxigênio no Estado, que vai deixar de gastar com copiadora no Estado, já dá 20% da obra que precisa ser construída lá na 470, nas terras do Corvo Branco. Então, acreditamos, como disse, se o governo não tiver os recursos necessários já, que Santa Catarina, o governo está levando, o nosso Estado é classificado pela Secretaria da Fazenda, Ministério, como letra C, apesar de parecer um Estado saneado, mas é letra C, sendo que a melhor classificação é A, só consegue empréstimo a letra B, e nós somos letra C. E o governo vai levar até o início do ano a que Santa Catarina seja classificado como B e que possa conseguir um empréstimo que já está no governo federal de 1 bilhão e com isso fazer essas obras mais impactantes para Santa Catarina. E como disse o secretário Carlos S. da Infraestrutura, o projeto já está pronto, já está encaminhado, pedido de financiamento encaminhado, tudo preparado para essas obras. Então, havia a segurança da população quando faz uma reunião técnica, quando não se fala em promessas afoitas, mas se fala com conhecimento e causa, que é isso que a população quer, tá?
cansada de enganação. Ouço proponente da audiência pública, deputado Volney Weber. Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade e o espaço. Eu tenho dito ontem nesta audiência que o nosso sul do estado ele ficou muito tempo travado sem o oferecimento de ferramentas para o seu crescimento. E aí viemos e ganhamos o presente da 101, mesmo de forma atrasada, mas ganhamos a 101 duplicada, sem os seus gargalos agora, porque a Anita Garibaldi, a ponte está pronta, o Morro do Formigão em Tubarão pronta. Depois ganhamos também o aeroporto de Jaguaruna, outra ferramenta importante para o nosso sul. Nós também recebemos um trabalho importante que é o Porto de Imbituba, outra ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da nossa região sul. Mas todas as três ferramentas estão no litoral. Então, o Planalto Serrano, que também é nosso sul, ele merece e precisa de ferramentas. A Serra do Corvo Branco, ela com certeza, ela vem oportunizar o crescimento daquela região, oportunizar a qualidade de vida para a região serrana também. Porque se o sul, a litorânea, vai crescer muito, e temos certeza disso, onde temos no sul 120 mil empresas ativas, aonde tem 120 mil empresas ativas, tem muito trabalho, muito negócio, muita circulação de pessoas, e também vai vir o turismo. A serra é importantíssima para isso. Então, eu acredito, uma grande ferramenta essa serra, sensibilizar o governo, isso é importante, porque ontem demonstramos isso, através do gesto que as pessoas fizeram de fazer presença. Parabenizar a sua presença como líder do governo lá no dia de ontem, numa noite não tão agradável, um pouco fria, num local de difícil acesso, mas lá nós tínhamos praticamente mais de 600 pessoas. Então, parabéns a você, Maurício, por estar lá junto conosco e fazendo com que nós juntos vamos fazer diferença. A região serrana, ela teve o seu acesso aberto à picareta, né, por uma necessidade, não porque o pessoal gostava daquele acesso, a picareta por necessidade. Depois, o governo, junto com a comunidade, ampliou um pouquinho o melhoramento daquilo. A comunidade sozinha não consegue mais melhorar aquilo, precisa da ação do governo. Como disse o prefeito Antônio Zilli, de Urubici, nós temos o governador Moisés. Né? Moisés, lá na passagem bíblica, ele com o seu cajado abre as águas do Mar Vermelho. Né? E o povo passou. O povo de Urubici e da região debaixo da serra já abriu a serra, já fez o corte e a passagem. Falta agora o governo com o cajado dar uma atenção especial e fazer com que ali surja o pavimento e a melhoria. Então, parabéns a todos, a região merece, a região de Urubici, a região litorânea merece, e nós envolvidos com certeza vamos convencer o governo para ele olhar com muito carinho e respeito, que eu tenho certeza que é isso que ele tem pelos catarinenses, e vamos conseguir fazer ali mais um atendimento de uma grande ansiedade e uma necessidade. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho também envolvido junto a esse grande propósito. Obrigado, deputado Volney, realmente uma grande reunião. Agradecer aos meus amigos lá, ao Ivair Nils, presidente da Câmara, ao Alceu do Beper Supermercados lá, que é um grande amigo, um grande parceiro e uma grande liderança comunitária. Isso seria isso, senhor presidente. Ainda explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria hoje, senhor presidente, de partilhar com os colegas desta casa e também com os telespectadores que assistem à TV AL e aqueles que ouvem a rádio digital, de um programa que atende a alguns municípios do meio oeste de Santa Catarina, já a partir de 1988, que é um sistema de combate ao granizo. Talvez a grande maioria de Santa Catarina não conhece. E penso que esse programa poderia se estender a todo o nosso território. Programa, como eu disse, que iniciou em 88, que consistia num radar meteorológico e rampas de lançamento de foguetes para se minimizar as perdas com granizo
na região meio-oeste Santa Catarina. Por iniciativa das empresas produtoras de maçã, através de uma associação, Associação dos Fruticultores de Fraiburgo, que compreendia produtores da região de Fraiburgo, Monte Carlo, Videira, enfim, a região da MARP, que custearam a implementação do sistema. Este sistema, com foguetes, que foi trazido, uma tecnologia da Rússia, funcionou até 1995. A partir de 96 se implantou outro sistema, com um custo muito menor e uma eficiência muito melhor, que utilizava geradores de solo para queimar o iodeto de prata. Com isso, os agricultores da região começaram a utilizar este sistema para proteger as suas lavouras. Com o tempo, as prefeituras assumiram o valor pago pelos agricultores. A partir de 2013, através de uma audiência pública em Videira, se estendeu para todos os municípios da região. E também o governo do estado passou a ser parceiro de 1/3 dos valores para viabilizar a continuidade desse sistema de proteção aos agricultores. Desde então, as empresas, prefeituras e governo do estado vêm mantendo a rede de geradores, 154 geradores, que protegem todos os municípios daquela região. A área é abrangida por aproximadamente 800 mil hectares, com cerca de 200 mil pessoas, tendo mais de 7 mil famílias da agricultura familiar, com uma produção agrícola em média de 750 milhões de reais por ano. Os destaques, além de grãos, o cultivo de maçã, pêssego, uva, ameixa, tomate, alho e cebola. Muitos desses municípios, ressalta-se, com baixo índice de desenvolvimento humano e social. A rede que compõe a defesa contra o granizo é composta, como disse, por 154 geradores. Há a dependência da ajuda do Estado de 1/3 desses geradores, cerca de 54. Os demais geradores já estão em funcionamento. Porém, para ver a eficiência do sistema, há a necessidade da totalidade dos geradores estarem em operação. Sem o funcionamento desses 54, que é a parte do Estado, o sistema se torna ineficiente. É importante também ressaltar de que todo este território, 80% desse território, ele está livre das chuvas de granizo, o que, além do campo, também as cidades são protegidas. Nos últimos anos não tem havido nenhuma incidência de granizo em todos esses municípios, o que tem evitado muitos prejuízos, muitas frustrações, tanto em relação às lavouras, como também proteção às famílias que moram nas cidades. Por menos de R$100 mil, deputado Gessé, deputado Bruno, que embora sejam oriundos de centros urbanos maiores, mas aqui não está se falando apenas em relação à agricultura. Nós estamos falando daqueles que moram nas cidades e que moram no interior. E com menos de R$100 mil por município, nós podíamos
atender, prevenir todo o território do nosso estado com um custo muito pequeno diante daquilo que se alcança quando você não apenas você previne, mas você impede a formação de chuvas de granizo, e nós estamos acompanhando praticamente todos os anos. Quando começamos o período de verão, é muito frequente acontecerem as chuvas de granizo, não apenas na região oeste de Santa Catarina, especialmente lá, mas também em outras regiões do nosso estado. Então, deixo aqui, deputado Mauri, vou fazer isso também, a Comissão de Agricultura e a própria Secretaria de Agricultura, parceira desse programa, e também a Defesa Civil, que é parceira desse programa, que se estenda esse benefício para todos os municípios de Santa Catarina com um custo muito pequeno. Entendo que o Estado precisa ser tratado de forma igual entre todas as regiões e todos os municípios. E vejo que este efetivamente é um programa que vai beneficiar tanto aqueles que residem no campo e que todos os anos sofrem com as consequências de chuvas de granizo, de vendavais, enfim, que acabam trazendo muitos transtornos e que frustram muitas vezes o sonho de ter uma colheita farta, e muitas vezes acaba sobrando as dívidas nos bancos, os financiamentos, e tem que rolar esse financiamento por conta de que a safra restou frustrada. Então, trago a este plenário hoje esse programa que reputo da maior importância para esses cerca de 20 municípios do nosso estado, e como sugestão também ao governo para que ele possa se estender aos 295 municípios. Muito obrigado. Em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, primeiro quero relatar a audiência pública que tivemos ontem aqui e pela Comissão de Finanças e Tributação. Quero manifestar primeiro meu agradecimento à Casa por ter organizado e sediado essa audiência pública de minha solicitação, mas podemos ver aqui ontem, constatar algo muito triste. Nós temos bilhões de reais investidos hoje, contratados em obras que estão paralisadas em dezenas e centenas de municípios no estado e da União aqui em Santa Catarina. E essa audiência ela foi chamada não pela Comissão de Infraestrutura, mas pela Comissão de Finanças e Tributação, a qual eu faço parte, justamente porque, e eu venho repetindo isso, porque se trata do dinheiro do pagador de impostos catarinense. Não se trata apenas de obras, se trata justamente de dinheiro das pessoas, que é confiscado, roubado através de impostos tirados do bolso das famílias e é transformado em obras públicas que ficam ali paradas e abandonadas ou com seu andamento comprometido. Nós tínhamos um valor de 7,2 bilhões de reais em obras, entretanto a Controladoria do Estado nos trouxe valores que podem ser muito superiores a isso, perfazendo quase 30 bilhões de reais em obras, ou seja, é muito dinheiro do pagador de impostos. Às vezes, isso é 1 quilo de carne a menos que uma família consumiu na sua mesa para ter que pagar em ICMS, que foi parar em um projeto mal feito e mal elaborado, que foi parar em uma obra em que não foi concluída. Às vezes, isso é o consumo que foi diminuído de alguma pessoa que, ao invés de consumir, teve que pagar impostos nesse Brasil, que oferece como certeza ao brasileiro apenas a morte e o pagamento de impostos. São as duas
duas certezas que o brasileiro tem ao nascer, que vai pagar impostos, taxas e tributos, e também, ao final da vida, vai ter um fim e um cabo. E essas são as certezas do brasileiro. E nós não queremos pagar tantos impostos e ainda ver tantas obras abandonadas e elefantes brancos espalhados e abandonados pelo nosso Estado. Então, esse foi a primeira audiência pública. Nós ali obtivemos o compromisso do Estado e dos órgãos de controles que iremos fazer reuniões quadrimestrais a cada 4 meses para então fazer uma prestação de contas do andamento dessas obras. Nós, como Casa Legislativa, aonde o poder aqui maior deveria ser o poder de fiscalização, não podemos nos omitir dessa nossa tarefa e nossa atribuição. Temos que fiscalizar e acompanhar de perto e utilizar dos instrumentos em que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos fornece e garantir que essas obras não sejam mais, garantir que não existam mais elefantes brancos espalhados pelo nosso Estado, e que a gente pare de enganar a população com obras que começam e nunca terminam, porque no final é isso que a gente faz, lança obras, enganamos a população, os políticos enganam a população, dizendo que irão lançar uma obra, e depois é mais um elefante branco abandonado. Temos que parar imediatamente com isso, acabar as obras que estão já em andamento, antes de pensar em lançar obras novas. Essa é a minha manifestação, e eu rogo para que ela seja ouvida além deste plenário, e que a gente possa trabalhar pelo bom uso do dinheiro do pagador de impostos, que nem deveria sair do seu bolso, mas uma vez que esse dinheiro sai em forma de impostos, que seja pelo menos utilizado em obras que são entregues. Finalizando essa parte, senhor presidente, e se eu falasse para o senhor que existe um grupo de pessoas que estão tentando impedir que estudantes tenham acesso a coisas grátis, a coisas gratuitas? Se eu falasse para os senhores que existe um grupo neste momento trabalhando para que os estudantes não tenham acesso a algo gratuito, os senhores pensariam que são quem? Os liberais como eu? Os grandes empresários, será? A elite que a esquerda vive apontando? Não, senhores, pasmem, é o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, neste momento está trabalhando arduamente, com afinco, para impedir que os estudantes tenham acesso a algo gratuito, que tenham acesso à carteira de estudante. Exatamente, o PCdoB, hoje, nesse momento, no Congresso Nacional, é o maior inimigo da proposta da carteira de estudante digital. Uma carteira que será fornecida gratuitamente aos estudantes. Ou seja, quem sempre lutou por coisas gratuitas, agora luta contra a gratuidade disso, a gratuidade da carteira de estudantes. Propuseram, o PCdoB, 55 emendas, deputado Gessé, contra o projeto da carteira de estudante digital, que era para ser então gratuita, mas eles não querem nada disso. Gratuidade para o estudante, quando envolve uma boquinha, que no fim é essa carteira de estudante, para a Uni, quando envolve boquinha, aí não, no meu não vem para cá que não tem não. Para os senhores terem ideia, a Uni cobra R$ 35,00 por carteirinha de estudante. Se nós pensarmos que, em média, um estudante fica 4 anos numa universidade, então, nós vamos ter aí R$ 35,00, um valor de R$ 175,00 o estudante vai ter que pagar ao longo do curso, apenas para provar que ele é um estudante. Na verdade, ele nem precisaria de uma carteirinha, porque se ele é estudante, bastaria comprovar a matrícula ou algo assim. Mas não, tem que ter uma carteirinha de estudante, porque esse país adora a burocracia, adora um papel para provar que você é o que é. Então, a Uni ganha R$ 175,00. Se nós contarmos que são 6 milhões de estudantes universitários, imaginem o potencial de dinheiro para a Uni que isso representa. Segundo a própria Uni, já foram 130 mil carteiras de estudantes emitidas desde que Dilma Rousseff, aquela que quebrou o país, ela forneceu o monopólio para a Uni. Isso aí perfaz um valor de R$ 4,5 milhões
desde que Dilma garantiu um monopólio para a Uni. Então, é muito dinheiro, né, para a Uni abrir mão. Quem é que não gostaria desse imposto estudantil? Porque, no fim, é disso que se trata. Estamos falando de um imposto estudantil aqui. Se você obriga um estudante a ter que fazer uma carteirinha de estudante com a Uni ainda, para provar que ele é estudante e para que ganhe os benefícios de estudantes, então é um imposto estudantil. É disso que se trata, né? Pois é, mas aí você começa a entender, quando começa a ver os valores e a boquinha que a Uni tem, você começa a entender porque aqueles que sempre defenderam que tudo é gratuito, que sempre acreditaram nessa mágica da gratuidade, começaram agora a se opor aos estudantes terem acesso a algo gratuito. É impressionante quando você entende a boquinha. Vejam só algumas das emendas, né? A emenda número 22, da deputada Jandira Fegali, aquela mesma, né? A emenda dela proíbe o Ministério da Educação de emitir a carteirinha estudantil. Horas, eles não querem o Estado fazendo tudo? Por que agora estão proibindo, então, o Ministério de emitir uma carteirinha? Será que é porque, quando é para acabar com a mamata da Uni, aí não vale? Impressionante. A deputada Jandira Fegali também propôs a emenda 26, que proíbe o governo de firmar convênios com a Caixa Econômica para a emissão gratuita da carteirinha. Ela proíbe um convênio para a emissão gratuita da carteirinha. Horas, cadê a proteção aos jovens de baixa renda aqui, que o PCdoB e Uni e afins sempre protegeram? É engraçado, porque há poucos dias estavam reclamando porque o RU ia oferecer refeições apenas para aqueles que fossem isentos, né? Queriam para todos. Agora, quer para os estudantes também terem a gratuidade em tudo, em toda a carteirinha, aí é um problema. A dona Jandira não quer, né? E mais aqui, ó, a emenda 56 da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, quer impedir que o governo saiba das entidades como a Uni quais a quantidade de estudantes tiveram carteirinha emitida. Ou seja, querem obrigar você a fazer tudo pela Uni, você, estudante, é obrigado a fazer pela Uni, mas ninguém pode saber nem quantas carteirinhas foram feitas. É uma verdadeira caixa preta desse imposto estudantil, né? Pois é, a pergunta aqui que fica então depois disso tudo é uma só, né? Faz sentido cobrar R$ 175 do estudante só para comprovar que ele é estudante durante o seu curso? Para o PCdoB, a Uni e parte da esquerda, sim. Lamentavelmente, sim. E nós precisamos denunciar essa que é mais uma hipocrisia da elite estudantil formada pela Uni, junto com os demagogos da nossa esquerda brasileira. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para hoje às 19 horas, em homenagem aos atletas de Santa Catarina que participaram dos Jogos Pan-Americanos. Está encerrada a presente sessão.